A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Patrick do blog pastoramado.com.br. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este tema. Pastor, preguei em uma determinada igreja, não me convidaram nunca mais. Será que eu tenho chamado? Então eu creio que essa pergunta ela já passou na sua mente, no seu coração, em algum momento do seu ministério. E é normal. E se você que está iniciando agora também, que ainda não pregou muito, né? Não rodou o Brasil, fora do Brasil, ou seja, você ainda está engatinhando no ministério, é muito importante você prestar atenção nesse vídeo, porque talvez essa pergunta um dia vai passar na sua mente, tá? Vai passar no seu coração. Irmãos, talvez se vocês ouvirem no vídeo um barulho, tá? De teclado, bateria, tal, é porque do lado aqui, tá? É a igreja e os meninos jovens estão ensaiando ali, tá bom? Mas isso não me impede de trazer essa mensagem aqui para você e compartilhar. Antes eu quero compartilhar com você, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história, para você vai ver que o que eu passei é similar talvez com o que você está passando, ok? Então vamos lá. Eu me converti ao Senhor, morava num bairro chamado Coqueiral de Aracruz, do município de Aracruz, no estado do Espírito Santo. E eu tinha um desejo muito forte no meu coração de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de ganhar almas para o Senhor. Eu tinha esse desejo no meu coração, um desejo muito forte. E às vezes as pessoas não entendiam isso. E é claro, é normal, porque a pessoa que está começando, ela comete muitos acertos, mas também ela erra muito mais do que acerta. E o mais incrível disso é que quando você não tem um professor, quando você não tem alguém para te ajudar, para te auxiliar, para te guiar, para dizer para você, olha meu filho, não faz isso, não vai por esse caminho, que você vai errar, vem para cá, anda por aqui, que Deus vai te abençoar. Eu não tinha isso. Era simplesmente eu ir lá, pregar e glória a Deus. E receber as críticas, as pedradas. E o ponto principal que eu quero te dizer é o seguinte, veja bem, eu estava na igreja no ano aí de 2009, na Igreja Assembleia de Deus, na qual eu pertenço até hoje, e quando chegou uma determinada data, o pastor me convidou para pregar num culto de domingo, era culto de missões. E queridos irmãos, eu fiquei maravilhado com aquilo. Meu Deus, pregar num culto de domingo, olha só a minha expectativa, né? Pregar num culto de domingo, Senhor. A igreja sempre fica lotada de gente, o pastor nunca deixa ninguém aqui da congregação pregar num culto de domingo, e agora eu vou pregar num culto de domingo. Ai meu Deus, que alegria! Fiquei com aquela alegria no meu coração, aquele desejo muito forte de ir lá e pregar o Evangelho. Enfim, eu estudei, orei, jejuei, dei o meu máximo e fui pregar. Fui pregar o Evangelho e tal. E quando eu preguei, exortei os irmãos e tal, para que viesse fazer a obra em Jerusalém primeiro, que no caso era nosso bairro, tá? Porque só nós jovens que fazia a obra, evangelizava e tal, fazia essa obra de evangelismo, né? Que talvez eu possa falar fazia a obra e vocês vão entender outra coisa. Fazia essa obra de evangelismo, de ir para as ruas, pregar, fazer campanha na casa dos outros e tal. Nós jovens que fazíamos esse trabalho. Nós íamos no centro de recuperação, já fomos no centro de recuperação, escola, fazíamos um trabalho lindo lá na escola Primo Beach, pregando o evangelho lá para os jovens. Era uma coisa muito maravilhosa, uma coisa linda, tá? De se ver. Enfim, os tempos passaram, glória a Deus. Mas vamos lá, eu exortei os irmãos e aquela noite eu preguei com toda ardor, com toda intrepidez. E para mim aquela mensagem foi uma das melhores mensagens que eu preguei, para mim. Só que era domingo, na segunda-feira tinha ensaio, e eu me lembro muito bem disso, me lembro muito bem.
que para entrar na igreja você não poderia entrar pela porta principal no ensaio, ficava fechado, tinha que entrar na porta lateral. E quando eu ia passando pela porta lateral, e na parede eu ouvi meu nome. Eu estava indo pela parede, beirando a parede para entrar na porta, eu ouvi o meu nome. Falei, peraí, esse negócio é isso, né? E aí, Patrick, não sei o que, e eu parei. Tá, irmãos, eu não sou de ficar ouvindo conversa dos outros, não, mas aquele dia eu tive que ouvir. Eu ouvi meu nome, eu falei, meu Deus, o que estão falando de mim? Fiquei pensando isso, né? Aí depois eu comecei a escutar e uma irmã falando para outra, sabe, irmã fulano de tal, ela não veio na igreja domingo, porque ela ficou sabendo que o Patrick ia pregar. E ela falou que ela não gosta quando o Patrick prega, porque ele grita muito, fala um monte de versículo que não tem nada a ver, e ainda quer dar lição de moral nas pessoas. Ah, irmão, eu nunca esqueço daquelas palavras. Nunca esqueço daquelas palavras. Aquelas palavras tocaram meu coração. E confesso para os irmãos que eu, como novo convertido, eu fiquei um pouco balançado, eu fiquei um pouco desanimado, tá? Desanimado essa palavra. E na minha vontade nem era entrar para a igreja e ensaiar, e nada. Minha vontade era voltar e ir embora para casa. Só que eu falei, não, estou aqui, vou ensaiar em nome de Jesus. Entrei. Quando eu entrei, elas ficaram com um cara de paisagem olhando para mim. Ai meu Deus, ele tá aqui. Tá bom. O ensaio acabou, fui para casa, não conversei com ninguém, não falei nada com ninguém. Aquele dia eu já era um pouco introvertido nessa época. Eu fiquei um pouco até mais, fiquei até estressado um pouco. E meus irmãos, fui para casa, cheguei em casa, entrei pro quarto, não falei nada com minha mãe ficou preocupada, batia na porta, me chamava, meu filho, tá acontecendo alguma coisa? Tá não, mãe, tá não. Eu não queria compartilhar isso com ela. Enfim, quando eu comecei a pensar naquela situação, eu falei, não, eu não vou pregar mais não, chega. Para que eu vou pregar? Eu vou mexer com isso não. Vou machucar as pessoas, vou ferir meus irmãos. Não, vou pregar mais não. Deus me livre. Vou ficar no meu canto quietinho. E naquele momento eu senti que aquele fogo do Espírito Santo que tinha no meu coração de fazer a obra, de compartilhar a palavra do Senhor, de evangelizar, de ganhar almas, ganhar outros jovens para Jesus, ele se apagou. Aquele fogo se apagou. E eu fiquei triste, cabisbaixo, decidido que eu não ia mais pregar. Eu falei, não vou pregar mais não, isso aí não é para mim não, isso aí não é para mim não, Deus me livre. Tudo bem, queridos irmãos, o tempo passou, um grande amigo meu, que eu tenho certeza que foi usado por Deus, ele me convidou para participar de uma extensão que teve de um curso do seminário CETREP de Vitória. Teve uma extensão em Caeiras Velhas, um bairro que fica próximo à aldeia indígena, fica próximo ao bairro Coqueirá, uns 3 quilômetros, creio. E ele me convidou, varão, vamos lá, varão, esse curso e tal. E, rapaz, coisa boa lá e tal, não sei o quê. Eu falei, não, não vou não, inventei um monte de desculpa para ele. Inventei um monte de desculpa. Só que ele me convenceu, irmãos. Eu falei, rapaz, tá bom, vou lá. Ele falou, rapaz, faz o seguinte, vai lá, vê uma aula. Se você não gostar, você não precisa voltar. Tudo bem. Fui lá. E aquela aula, eu creio que foi escolhida por Deus para aplicar na minha vida. O professor veio com toda a energia, ele era muito alegre, muito espontâneo, e ele fez uma pergunta. Irmãos, quero te fazer essa pergunta, falou o professor. Se o pregador falar alguma heresia, ou se ele errar na hora da mensagem, a culpa é de quem?
É dele ou do Espírito Santo? Porque afinal de contas, quando você está pregando, quem fala é o Espírito Santo, não é mesmo? Aquilo balançou meu coração, vai, peraí, isso tem tudo a ver com o que eu estou passando? Peraí, gente. Eu pensei, onde esse camarada quer chegar? E ele explicou algo muito tremendo, que talvez aqui não dá para tempo de eu explicar para você, mas eu acho que eu já gravei outros vídeos falando sobre isso, sobre transmissor e receptor. O Espírito Santo, ele transmite a mensagem para o pregador. E o pregador, como um receptor, ele recebe essa mensagem e tem que retransmitir, repassar essa mensagem adiante. Só que eu não sei se você sabe, irmão, né? Talvez você já brincou de telefone sem fio. Eu creio que você já teve infância, já brincou telefone sem fio. Irmãos, eu estou um pouquinho gripado, tá? Por isso que talvez vocês vão ver eu respirando fundo assim. e, e nessa brincadeira toda nessa brincadeira toda de telefone sem fio, você conta uma mensagem aqui e essa mensagem tem que chegar aqui. Só que antes dela chegar aqui, ela passa por várias pessoas. Então, eu me lembro bem que naquela brincadeira, quem falava aqui primeiro, a mensagem que saía daqui nunca chegava mesmo aqui. Pastor, o que você quer dizer com isso, meu Deus do céu? Eu quero te dizer, meus queridos irmãos, que toda mensagem, isso vai ser um pouco polêmico, né? Mas vou ter que explicar isso aqui. Toda mensagem, toda mensagem tem o seu dedinho humano na mensagem. Ou o Espírito Santo fica mandando você falar com o povo para dar glória, para dar aleluia. O Espírito Santo fica, sacule o seu irmão, balança o seu irmão aí, vê se ele está sentindo. O Espírito Santo fica mandando você falar isso? Estava dentro da mensagem lá do script, do roteiro da mensagem? Eu creio que não, tá? Ou seja, muitas coisas na mensagem é movida pela parte humana e não pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te transmite o que Deus, a vontade de Deus. Você tem que repassar a vontade de Deus. Mas dentro disso aí você coloca muitas coisinhas suas na mensagem. Com um pouco mais de amadurecimento você vai entender o que eu estou te falando aqui. O que eu estou te falando é fruto, né, não só de estudo, mas de muito mais experiência. Tá bom? Deus te abençoe. Então, com isso, lá naquela época, eu desenvolvi um método para eu não errar nunca mais. Eu desenvolvi um método. E qual é este método? Vai aparecer aqui para você, MVC. M de moral. Eu queria dar lição de moral nas pessoas. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu não mais tinha que dar lição de moral nas pessoas. Eu tinha que aprender o que era advertir as pessoas. Advertir é diferente de dar lição de moral. A lição de moral você quer se comparar com a igreja. Você quer mostrar que você tem o que você está falando. Ou seja, você é mais santo do que a igreja. Você quer passar uma ideia de que o seu nível espiritual é muito grande e da igreja é muito baixo. Só que você não fala com essas palavras. Você vai fazendo comparações. E isso está errado. Agora, advertir é o fato de você fazer as pessoas refletir do que você está falando, animando as pessoas a entrar no querer de Deus, tá? Isso é uma advertência. E eu não tinha isso, não tinha essa ideia, não tinha essa compreensão, esses conceitos. Eu simplesmente subia lá, meu amigo, e
pau no boneco. Malhava o Judas. E tome. E eu via que eu estava, ao invés de eu estar entregando a mensagem de Deus, eu estava desabafando. Então, ou seja, eu dava lição de moral. O M é lição de moral. E o V, pastor? V vem de versículo. Esse acróstico MVC, o V vem de versículo. Por que versículo? Porque eu queria recitar um monte de versículo. E porque lá no livro tal, e no livro tal, e não sei onde, e não sei o que mais, para mostrar que eu conhecia muito da Bíblia. Oh, como eu tinha um conhecimento tremendo. Só que os versículos que eu citava não tinham conexão, não tinha nada a ver com o tema da mensagem. Era só porque dentro de um versículo tinha uma palavra que ligava a outro versículo. Que é tipo assim, né? A Bíblia Thompson. Se você vê a Bíblia Thompson, ela é toda em palavras-chave, né? Em ponto-chave. Então vai ligando. E eu falava uns 20, 30 versículos numa mensagem. Eita, glória para mim, eu estava abafando, eu era um camarada, eu era bom demais. Irmãos, não quero te proibir de você recitar versículos, só que coloca uma coisa na sua cabeça. Os versículos, eles são uma prova daquilo que você está falando. É uma base fundamental daquilo que você está falando. Então, quando você vai introduzir um versículo, até isso você tem que saber que um pregador, uma pregadora, ele não pode ficar usando, se você vai, por exemplo, vai pregar uma mensagem temática, por tema, ou uma mensagem temática. Então, nos seus tópicos lá, você vai usar 1 ou 2, 3 versículos no máximo para validar o ponto que você está falando. Agora, se você começa a usar muito versículo, sabe o que acontece? Você acaba tirando a atenção das pessoas daquilo que você está falando. Então, automaticamente, você está esbanjando muito versículo, muito conhecimento, só que, porém, quando a mensagem acabar, você vai perguntar para 1 ou 2 lá que te ouviram: o que você aprendeu nessa noite? Eles vão dizer: a mensagem foi boa, pastor, mas até agora eu estou tentando entender aquela quantidade de versículo aonde você queria chegar, tá? Então, organize a sua mensagem de maneira clara, limpa, de maneira que as pessoas possam compreender o que você quer passar, ok? Ponto 3, que é o C. O C de conexão. Eu não criava conexão com as pessoas. Eu simplesmente ia lá, por exemplo, eu sempre gostei, né, de pregar mensagens positivas, então eu ia lá e contava a história da Bíblia e ponto final. Né? Como se as pessoas, depois eu dizia: que igreja fria, Deus me livre, ninguém sentiu nada. Mas como que vão sentir? Se eles estão ali, eu vou te explicar uma coisa aqui, tá, irmão? Pelo amor de Deus. As pessoas não vão para a igreja para saber de José, de Pedro, de Paulo. Não. As pessoas vão para a igreja para que a Bíblia entre no coração delas. Então, nada melhor do que usar o exemplo de Jesus. Jesus pegava a palavra de Deus, pegava os elementos do dia a dia das pessoas e aplicava. Então, quando Jesus falava lá, parábola do semeador, parábola não sei das quantas, Jesus usava coisas do dia a dia deles com um contexto por trás de aplicação para o sentido da palavra que ele queria dar para as pessoas. Você pode ver que sempre ele estava falando
de evangelização, de oração, de jejum. Jesus sempre estava falando do reino de Deus, dessas coisas, queridos irmãos, da volta dele, de alguns mistérios, de algumas peculiaridades da volta dele. Ele sempre usava parábolas para revelar isso. Mas isso não queria dizer que não estava embasado lá no Antigo Testamento. Estava, só que ele usou um método diferente. E toda vez que nós usamos um método diferente, você vai atrair a atenção das pessoas, como também vai atrair muitos críticos. É como esse projeto que eu iniciei aqui. Esse projeto que eu iniciei, meus queridos irmãos, é para ajudar aqueles que estão começando a pregar, aqueles que estão começando a desenvolver na pregação, a se desenvolver na pregação. Então, você que já prega há muito tempo, você que já é um pregador ultra, mega power conhecido, você não precisa me seguir. Não precisa me seguir, não precisa me acompanhar, sabe por quê? Porque esses tipos de pessoas, eles acham que eles já sabem tudo. Então, pelo fato de eles acharem que já sabem tudo, eles ficam aí depois me criticando nos comentários, dizendo isso, aquilo, mas ninguém faz o que eu estou fazendo, ajudando novos convertidos, ajudando pessoas que querem começar a pregar, ajudando a pessoas que querem desenvolver o seu ministério da mensagem, da palavra de Deus, tá? O ministério da palavra. Então, voltando aqui, o C é de conexão, você tem que aprender a criar conexão com as pessoas, ok? E agora, mais um ponto. Por que eu falei sobre esse MVC? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que vão pregar, prega uma mensagem sem sentido. Lê uma coisa e vai começar a falar outra coisa que não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, faz isso não, meu filho. Vou te dar uma colher de chá, tá? Porque o meu minicurso, por enquanto, está fora do ar. Meu minicurso está fora do ar. Minicurso gratuito. Porém, lá no meu canal do YouTube, Pastor Amado, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Pastor Amado, tem uma playlist que vai te ensinar a fazer alguns tipos de sermões. Pelo amor de Jesus Cristo, não cometa esse erro de você ler uma coisa, um tema ou um versículo, tá? Dependente do tipo de mensagem que você vai pregar, independente desse tipo, se é expositivo, se é temática, se é textual, se é objetivo, pelo amor de Deus, não lê uma coisa e vai pregar outra coisa que não tem sentido. Às vezes eu achava o máximo, alguns pregadores aí dos Gideões, meu Deus, esses camaradas conhecem muito. Gente, que coisa tremenda, meu Deus do céu. Um dia eu vi uma introdução de um camarada, que eu não vou citar o nome dele, de 30, 40 minutos, só introdução. Nada a ver com o que ele leu. Não tinha nada a ver. Nada a ver. Depois ele... irmãos, agora eu vou começar a pregar. Eu falei, rapaz, tá por fora, eu estou me espelhando em coisa errada. Coisa que não tem sentido, coisa que não tem lógica. Não vou parar com isso, pelo amor de Deus, gente. Você é doido, vou parar com isso. E parei, meus irmãos. Eu era viciado em assistir mensagens dos outros. E por isso, que era um dos motivos que eu sempre estava cometendo os mesmos erros, tá? De ler uma coisa e falar outra coisa que não tinha nenhum sentido. Tá? Por que não tinha sentido? Porque eu li uma coisa e pregava outra coisa. Gente, isso está errado. Você quer falar sobre Davi? Então leia alguma coisa relacionada a Davi, pelo amor de Deus.
Você quer pregar sobre Sansão? Leia alguma coisa relacionada sobre Sansão. Eu quero falar sobre a doutrina da graça. Então leia, cristão, um versículo que te dê propriedade para você falar sobre a doutrina da graça, uma história que revela ali no meio a graça, tá bom? Pelo amor de Deus, não cometa esse erro, gente. Vamos pregar a palavra do Senhor com sabedoria, com inteligência, com unção de Deus, tá? Mas tem muita gente que busca muito a Deus, ora muito, jejua muito, mas pensa que é só abrir a Bíblia lá, vai lá, abre a Bíblia e como é? Que mensagem tremenda! Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente, faz isso não. Estuda, aprenda a preparar um sermão, aprenda de verdade, irmão, tá? Aprenda. Você não está tratando com qualquer tipo de pessoa, não. É com a noiva, é com a igreja, é o corpo de Cristo. Não vai lá entregar qualquer coisa. Não, pastor, para pregar precisa ter curso, não. Precisa ter curso, não. Esse negócio de curso é besteira. Para pregar é só orar, jejuar, ler a Bíblia e abrir a boca, porque o Espírito vai falar. É por isso que as pessoas não querem te ouvir, porque você não se prepara. Você não se prepara. Irmãos, chegamos num momento que a igreja não engole mais qualquer coisa, não. Lá dentro da igreja tem doutores, tem pastores, tem professores, tá? Tem médicos, tem advogados, delegados. Hoje todas as camadas da sociedade estão presentes dentro da igreja. E o povo, hoje nós estamos vivendo na época da informação, gente. O povo não é besta mais não. O povo não é bobo não. Não é igual aquela época que você falava Jesus e Deus ia lá, o povo, não, acabou. Essa época aí acabou. Você tem que aprender a organizar um sermão, a pregar uma mensagem, tá? Com começo, meio e fim, pelo amor de Jesus Cristo. Começo, meio e fim. E outro ponto, é que não basta você só pregar uma mensagem com começo, meio e fim. Você tem que saber aplicar a palavra no coração das pessoas. Porque quem vai te ouvir, ele não está indo lá para saber, como eu disse aqui, de Pedro, de José, de isso aqui. Ele quer ter a Bíblia aplicada no coração dele. Ou seja, que aquela história possa revelar um ponto da vida dele que ele está passando naquele momento. Naquele momento, pastor, eu preguei na igreja lá, nunca mais me chamaram. E nem vão te chamar, meu filho. Nem vão te chamar. Você esquece que você está pregando para pessoas. Você quer se amostrar. Vou me amostrar aqui, porque esse pastor que está me ouvindo aqui, o pastor está de olho na igreja, se a igreja vai receber a mensagem ou não. Você pode pregar uma mensagem tremenda, mas se a igreja não sentir nada, o pastor está de lá olhando, dizendo, esse camarada volta aqui mais não. Porque ele demonstrou um conhecimento tremendo, uma coisa linda, só que o povo não recebeu nada. E o pastor, ele está preocupado com o seu rebanho. Estou falando isso que eu sou pastor de igreja. Sou pastor de igreja, aqui na Bolívia eu pastorei uma igreja. Nós temos mais 6 congregações afiliadas à nossa igreja. Então eu sei do que eu estou falando, meu amigo. Eu não chamo um pregador aqui porque ele é famoso, porque ele é isso, porque ele tem renome. Para mim isso não importa. O negócio é convidar uma pessoa, um pregador, que de verdade ele sabe aplicar a palavra de Deus e essa palavra vai entrar no coração da igreja e a igreja vai ser impactada. Ou seja, vai trazer mudança de vida. Você não vai voltar mesmo não. Porque você quer ir lá só contar história. Pregar não é contar história não, meu filho, tá bom? Pregar é você trazer a porção da Bíblia
para o coração das pessoas e aplicar isso lá dentro, colocar isso lá dentro. Por isso que pregar, no meu ver, é uma coisa difícil, porém não é impossível, mas é difícil. Não é como essa cambada está dizendo aí, não. Pregar é muito fácil, só você ir lá abrir a boca, o fogo desce, a glória desce, o manto desce. O pregador, ele tem uma incumbência. Ele é responsável em fazer guardar a mensagem no coração das pessoas. Você acha que isso é fácil? Você acha mesmo que isso é fácil? E aqui uma perguntinha, irmão, dá para colocar no seu coração aqui. Se você tivesse um problema no coração, você ia deixar um clínico geral operar seu coração? Se você tivesse um dente podre, você deixaria um clínico geral arrancar seu dente? Pastor, você está malhando no clínico geral. Não, estou dando exemplo, tá? O clínico geral tem a sua importância na medicina, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não abre o seu coração para deixar ser operado por um especialista, não abre a sua boca para deixar ser operado por um especialista, por que você tem que receber uma palavra de qualquer pessoa? Uma pessoa que não é especialista, uma pessoa que não estuda, uma pessoa que não conhece a arte da pregação, não entende nada de homilética, nada de hermenêutica e vai dizer lá, não, o negócio aqui, meu irmão, é chegar lá e, abrir a boca que o Espírito Santo vai falar. Aí você vê pregadores aí subindo no altar para falar de roupa, para falar de sapato, para falar de cabelo, para falar de maquiagem. Tem um monte de pregador falando isso. E porventura essas igrejas aí não tem pastor, não? Não queira fazer o trabalho do pastor, não, pregadora. Essa igreja tem pastor, ok? É o pastor que tem que doutrinar a igreja de acordo com os costumes daquela igreja. Se é batista, ela vai seguir na linhagem batista. Se é presbiteriana, vai seguir na linhagem presbiteriana. Se é da Assembleia, vai seguir na linhagem da Assembleia. Se é Deus e Amor, se é Maranata, e assim sucessivamente, tá? Metodista e assim sucessivamente. Toda igreja tem um regulamento, toda igreja tem um estatuto. Essa igreja vai ser guiada, o pastor vai direcionar essa igreja por esse estatuto, também debaixo da palavra de Deus. E nós temos que respeitar isso, meus irmãos, as diferenças. Nós temos que respeitar isso. Eu respeito meus irmãos batistas, presbiterianos, maranatas, enfim, metodistas. Eu respeito, tá? Os irmãos da Deus e Amor. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu não fico atacando a igreja. Eu acho uma coisa tão feia isso. Pastores ficam aí, erro na igreja tal, erro na igreja. Irmão, vamos esquecer isso. Você sobe no altar para entregar uma mensagem de Deus, para entregar algo que seja útil para a vida das pessoas. Abandone essa ideologia de querer ir para lá. Não, vou para lá porque hoje eu vou falar sobre o cabelo daquela irmã. Você é um pregador da palavra de Deus, um pregador. Não quer dizer que você é pregador. Tem muitos aí que vão para pregador. Não, você é um pregador, um pregoeiro da palavra do Senhor, ok? E para finalizar, a sua mensagem ela tem que ter mistério. O que é o mistério? É a revelação da palavra. Isso aí, meu irmão, é só através do Espírito Santo. Não tem técnica não, tá? É a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você entender o que está nas entrelinhas da Bíblia. O Espírito Santo, ele vai te levar a uma dimensão espiritual muito profunda. Muito tremenda isso aqui.
tá? Porque a Bíblia diz que o Espírito conhece as profundezas de Deus. Então você tem que buscar a revelação do Espírito Santo, que é a palavra de conhecimento. Eu gravei no meu canal lá do YouTube, tem um estudo de uma live que eu fiz, palavra de conhecimento versus palavras de sabedoria. Vai lá, dá uma olhadinha, é coisa muito profunda, tá bom? Meus queridos irmãos, uma alegria imensa gravar esse vídeo. E a pergunta final é: pastor, preguei numa igreja, nunca mais fui chamado, será que eu tenho chamado? Você tem chamado, sim. O que talvez você deva estar errando é justamente nessas coisas que eu falei. Então não deixe os seus erros tirar a esperança do seu coração de ser um comunicador, de ser uma pessoa que vai transmitir a palavra de Deus, porque afinal de contas a seara é grande, poucos são os ceifeiros. O que é que nós temos que fazer? Temos que melhorar. Que Deus em Cristo te abençoe, um forte abraço, Deus te abençoe, amém.